Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Avance. O podcast que fala de empresário para empresário, aonde a gente traz inúmeras dores para poder resolver o seu problema aí no dia a dia. Adriele Ferreira com vocês e hoje nós teremos um episódio mega especial que traz um assunto extremamente relevante para o resultado do seu negócio. E primeiramente eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores oficiais, Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região, GR Mix, a loja que gera oportunidades. A GR Mix está aí atuando no Brasil todo no ramo de salvados, então é uma empresa que gera oportunidades tanto para o comércio quanto para a parte industrial. GR Mix Salvados é o nome dela, viu, gente? Vou deixar aqui também o arroba para vocês poderem acompanhar lá no Instagram. Tanto quem está assistindo aqui no YouTube pode clicar aqui embaixo na descrição e conhecer essas empresas, tá? E quem está ouvindo a gente aí no Spotify, também entra lá no Instagram e coloca Cowboys Store, GR Mix, e tem mais um patrocinador que é a Light Clean, clínica de saúde integrada, uma clínica odontológica com parte da psicologia, da nutrição, aonde traz uma saúde de uma forma leve, tanto para você empresário quanto para os seus colaboradores também. E temos mais um patrocinador que é a Fara Animal, uma clínica veterinária que fica 24 horas para poder atender você, tutor, naquele momento de desafio com o seu pet. E olha, não deixe para levar o seu pet só no momento que precisa, tá? O acompanhamento das vacinações também é extremamente importante. Eu sou suspeita para falar sobre isso, né, gente? Tenho os meus pets, eu cuido deles e a Fara Animal é a minha escolha. Então, o arroba de todos os nossos patrocinadores estão aqui abaixo. Seguem lá, entrem em contato com eles que eu tenho certeza que vocês serão bem atendidos. Nossa convidada especial hoje é de casa, uma pessoa que está aqui dentro da Avance, acompanhando, desenvolvendo e potencializando inúmeros negócios, nossa psicóloga organizacional, Caroline Machado. Olá, Carol, tudo bem? Oi, estou bem. Carol, se apresente para os nossos ouvintes do YouTube, do Spotify. Quem é a Caroline Machado? Qual que é o seu papel aqui na Avance? E vamos bater um papo e trazer esse assunto mega importante que é a saúde mental e a danada da NR1. Com certeza. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação aqui, é um prazer imenso. Meu nome é Caroline Machado, eu sou psicóloga organizacional, atuo na Avance no setor de recrutamento e seleção e também como consultora organizacional. E a minha trajetória profissional ela é marcada por experiências significativas no setor de recursos humanos. Então eu comecei a trabalhar muito no jovem, né? Como jovem aprendiz em uma empresa aqui de Itumbiara, e foi ali que eu tive a certeza que eu queria realmente trabalhar com pessoas. Comecei a cursar psicologia, finalizei em agosto de 2022 e agora estou finalizando pós-graduação em psicologia organizacional. Eu tenho um perfil muito analítico, busco sempre promover práticas de RH humanizada, equilibrando sempre o bem-estar dos colaboradores com os objetivos estratégicos da empresa, para que a gente possa conseguir atingir bons resultados, um ambiente produtivo, sustentável também. Ai, que bacana. Gente, a Carol realmente foi escolhida a dedo, tá? E ela é uma profissional que tem contribuído muito nas empresas onde a gente atua. E eu falei, Carol, vamos bater esse papo, vamos trazer clareza aí para as pessoas, para os empresários, em relação à saúde mental, NR1. A gente ouve os burburinhos, mas na prática, né? Como que dá para a gente colocar isso? O que dá para ser feito? Como que a gente pode lidar? Porque a gente tem sentido, né? Eu, enquanto empresário, tenho aqui inúmeros colaboradores, a gente sabe o quanto é importante que todos eles estejam bem,
para que o resultado chegue da forma como a gente almeja. Até porque chega lá no 5º dia útil, tem folha para pagar e de repente você tá assim, por que o meu colaborador não está produzindo? O que está acontecendo que eu não estou tendo o resultado esperado? E isso não é legal. E, de repente, tem fatores por trás, né, Carol, que possa estar acontecendo, influenciando para que esse colaborador não tenha o desempenho necessário ali dentro da empresa. Sim, sim. Nós precisamos pensar em um primeiro momento que a empresa precisa de resultados e quem entrega esses resultados são as pessoas, né? Então, nós não estamos lidando com máquinas, são pessoas que possuem sentimentos e precisam também de ajuda para colaborar aí nesse ambiente de forma bastante produtiva. E quando a gente fala em saúde mental, a maioria das pessoas já pensa na ausência de doenças ou transtornos mentais, mas de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde mental é a capacidade de viver com equilíbrio, produtividade, autonomia e saber lidar aí com os vínculos sociais saudáveis. Então não é estar feliz o tempo todo, até porque isso é impossível, né? Mas é reconhecer e lidar com os meus sentimentos, minhas frustrações, para que isso não afete de maneira significativa no meu desenvolvimento diário. E Carol, você vê que as pessoas têm muita dificuldade para reconhecer os sentimentos? Muito, porque as pessoas não conhecem o processo de autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer as minhas emoções, o que me causa amor, o que me causa desamor, alegria, raiva, para que a partir daí eu crie inteligência emocional para lidar com os desafios da vida, que a gente sabe que são muitos, né? Nossa, isso é muito real e até tem um ponto que eu trago para minha vida. E também, quando eu tô ali com os meus sobrinhos, eu tento instigar eles, né? Minha afilhada também, de realmente reconhecer as emoções. Porque, às vezes, eu tô sentindo algo, mas eu não sei nem o que eu tô sentindo. E aí a pessoa vem conversar comigo, mas assim, será que eu tô com raiva? Será que eu tô triste? Será que eu tô angustiada? Será que eu tô ansiosa? E eu vejo que quando eu mesma consigo reconhecer o meu sentimento, eu consigo lidar com ele. Mas eu tenho um processo aí de autoconhecimento muito grande, eu busco isso constantemente para minha vida, não paro de jeito nenhum, que eu falo que o autoconhecimento, quanto mais você tem, mais você vai precisar. Até tem uma frase do José Roberto Marques que ele fala, quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. E eu trouxe ela como uma verdade para minha vida. Então eu quero me potencializar, então eu busco muito me conhecer para que eu possa buscar a minha melhor versão, meu maior potencial. Só que eu vejo que muitas pessoas, elas não gostam de falar ou de olhar para si pelo medo de lidar com o seu pior, né? Pelo medo daquilo que elas vão encontrar. Então, eu tento trazer isso para mim e reconhecer as minhas emoções, sim. E também, da mesma forma, instigar os meus sobrinhos, né? Às vezes as pessoas com quem convive ao meu redor, de tipo, o que você está sentindo? Será que você está com raiva? Ou você está triste? O que você está sentindo? Porque essa é uma pergunta que muitas vezes a gente não faz. A gente só acha, tô ansioso. Ou tipo, tô estressado. Mas, e aí? Que sentimento real é esse? E o que está me causando esse sentimento? Eu vejo que é bem por esse lado, né? Sim, sim. Nós viemos de uma cultura onde nossos sentimentos, eles eram reprimidos, né? Não tinha espaço para serem ouvidos, para serem trabalhados. E é por esse motivo que existe um preconceito em relação à psicologia, aos profissionais, psicólogos, né? Porque realmente não tem conhecimento sobre a forma com que nós atuamos. E entender que é como se, por exemplo, os nossos pensamentos, a nossa mente fosse um armário. E aí, à medida que a gente vai colocando muitas coisas nesse armário, ele vai ficando bagunçado, desorganizado, até que chega algum momento que a gente perde o controle. E aí é difícil parar e olhar para aquilo ali sozinho, na maioria das vezes a gente não consegue, né? É nesse momento que a gente precisa de ajuda, precisamos procurar pessoas especialistas nesse assunto. Um ambiente seguro, onde ninguém vai te julgar, onde você vai ser escutado na essência mesmo, e o nosso objetivo é trazer isso, essa leveza,
clareza, essa praticidade, esse reconhecimento. Eu vejo que na maioria do dia a dia, na correria, no desafio da vida, a gente esquece de quem nós somos de verdade, né? Acabamos que nos cobramos demais, exigimos muito e esquecemos de nos recolher. Nos ouvir também é muito importante e é nesse momento que nós atuamos. Hoje eu sinto a necessidade muito grande de trabalhar isso também nas empresas e é o que a gente já tem feito aqui na Avance, né? Sim, sim. Engraçado. E aí eu fico até perguntando, né? Enquanto a Carol estava aqui falando, eu tô aqui pensando, como que tá o meu armário? Será que o meu armário tá muito cheio, muito lotado? Por quê? Porque são muitos pensamentos, muitas cobranças, constantemente. Às vezes eu fico, nossa, mas eu tenho essa ideia, eu tenho aquela outra ideia, mas peraí, eu preciso de pessoas para fazer isso para mim, mas eu também preciso delegar tal atividade. Nossa, mas eu tenho que fazer isso dentro desse tempo. Então, como será, né, que tá o meu armário e o seu armário? Como que ele tá? Quais são as coisas que você tem guardado aí? Será que tá guardando de uma forma organizada? Ou será que tá só jogando as coisas dentro do armário? Esse é um ponto muito importante. Será que nós estamos vivendo apenas no piloto automático ou a gente consegue parar e refletir sobre as nossas emoções, né? Sobre as nossas ações também diante as situações que acontecem no dia a dia? Carol, e por que você vê que é tão importante a gente trabalhar isso dentro das empresas? Porque nós precisamos dar atenção a essa parte da saúde mental como parte da segurança no ambiente de trabalho. Antes a gente avaliava riscos físicos, químicos, ergonômicos, mas agora é lei. Então, a partir de agora, precisamos avaliar os riscos psicossociais. E o que é isso? Psico, a gente fala de mente, social, ambiente. Então, nós vamos avaliar o ambiente e verificar quais são os fatores que existem ali naquele setor. Bacana. Eu sou suspeita para falar sobre esse assunto, né? Porque desde quando eu trouxe Avance, justamente foi com esse intuito que a gente possa cuidar da empresa, estruturar a empresa, trazer a empresa de uma base sólida para que essa empresa possa conseguir construir os seus pilares e potencializar, gerar resultado, até porque eu acredito muito que um empresário consciente, ele é capaz de impactar inúmeras outras vidas, inúmeras outras famílias. Então, a partir do momento que você constrói uma empresa sólida, você tem que pensar que você tem pessoas. E não é só administrar pessoas, mas sim gerir pessoas. E entender que essas pessoas também têm sentimentos, que essas pessoas têm vidas após a empresa e que tudo isso tem que estar consolidado para que o resultado venha, para que a empresa consiga ter a produtividade que ela espera daquele colaborador, chegar no objetivo que ela espera chegar, atingir a meta que ela espera atingir ali dentro do mês. Então, eu gosto muito, né, de estar no meio de pessoas, de lidar com pessoas, de desenvolver pessoas. E hoje, para mim, a Avance tem muito esse objetivo, né, de cuidar das pessoas que estão ali dentro da empresa para que a empresa possa crescer. Isso não quer dizer que não vamos demitir colaboradores, né? Porque muitas vezes a gente fala, tá ali cuidando, desenvolvendo a empresa e muitas vezes tem decisões a serem tomadas que chega na demissão, é diferente. E muitas vezes a demissão também, só um parêntese aqui, muitas vezes a demissão também a gente pode estar até ajudando essa pessoa a dar um empurrãozinho na vida dela para que ela tome outras decisões, haja, movimente, crie outras perspectivas e tudo mais. É lógico que sobre esse processo de demissão, nós sempre tentamos, né, ter um olhar mais estratégico, mais acolhedor também com os colaboradores antes de chegar nessa etapa. Mas é entender também que as pessoas fazem escolhas até mesmo inconscientemente. Então, se um colaborador foi demitido, realmente, de uma certa forma, ele escolheu. Será que foi na queda de qualidade nas entregas, em atrasos, né? Em falta de performance? Então, são pontos que precisam ser analisados e, inclusive, estão incluídos aí na NR1 agora. Olha só que bacana. Eu falo que é o próprio colaborador que se demite. E a pessoa sabe, né, quando ela vai ser demitida. Por quê? Pelo comportamento. Só que o empresário também, em todo o nosso trabalho a gente pensa nisso, no quanto o líder ele precisa fazer o papel dele para poder desenvolver e também ter clareza ali na hora de fazer a tomada de decisão. Desenvolver, treinar,
reconhecer esse colaborador ou até mesmo demiti-lo. Então, é todo um processo aí por trás para que realmente isso seja considerado e seja tomadas as devidas decisões dentro da empresa. E aí, o que você disse aí, né, Carol? Até nesse processo de tomada de decisão da demissão, a NR1 entra. Sim. Mas conta pra gente, Carol, o que realmente é essa danada da NR1? Então, a partir de agora, as empresas brasileiras elas deverão avaliar e identificar os riscos psicossociais que acontecem aí no ambiente de trabalho. Eu vejo como algo muito transformador. É o momento de nós aumentar a produtividade dos nossos colaboradores, melhorar o desempenho também da nossa equipe, né? Então, há pessoas que vão olhar pelo lado negativo, mas eu prefiro olhar como algo muito positivo para a nossa equipe. O que você acha que vai ser de negativo para as empresas? Agora, as empresas precisam ter esse olhar mais cuidadoso, né? Então, o que eu penso é que a gente precisa, de início, trabalhar com as lideranças. Eu falo que os líderes, eles não precisam ser psicólogos, mas eles precisam ser humanos, serem acolhedores, né? E, às vezes, nem são treinados para serem líderes, mas acabam, né, exercendo esse papel. Então, para ser líder, necessita realmente que tenha essa escutativa, esse ouvido gentil, né? Então, é realmente entender ali sobre o todo da sua equipe, aquele colaborador que está mais quietinho, mais afastado, vem entregando muitos atestados. Opa, peraí. E a partir do momento que a gente tem uma liderança estratégica que não esteja atuando somente na parte operacional, a gente consegue identificar esses sintomas, né? Com certeza. E enquanto empresária, a hora que falou, nossa, vai ter NR1, primeira coisa que eu pensei, burocracia, os meus clientes vão ter mais um monte de coisa para poder fazer, para poder entregar, isso vai gerar mais custo para eles. E aí depois eu falei, não, mas espera aí, vamos entender o que vai trazer de benefício mesmo para a empresa. E aí foi quando eu também me deparei e falei, não, isso vai ser muito bom para as empresas. Por mais que a gente tenha aí algumas frases que o governo está terceirizando isso para o empresário brasileiro, né? E eu acredito muito que é os empresários brasileiros que carregam esse Brasil nas costas. Eu acredito que por mais que vai ter essa burocracia, às vezes um custa mais, mas o empresário ele vai estar amparado, porque muitas vezes até tem bons líderes, mas não tem documentado. Então, com a norma, eu vejo que vai trazer mais prevenção, mais cuidado para a empresa e, consequentemente, fazer com que possamos nos resguardar de futuros processos trabalhistas e também aumentar a produtividade, porque nós vamos cuidar muito mais agora do clima da empresa, dos nossos colaboradores, ter um olhar mais gentil com o nosso time, para que a gente consiga ali atingir aquilo que a gente busca, né? Sim, e lembrando que os líderes eles são um reflexo da empresa, né? Então, a gente vai atuar realmente de forma preventiva ou interventiva. Se esses riscos já existem, então nós vamos atuar de forma interventiva. Mas se não existem, vamos atuar de forma preventiva. Ou seja, vamos criar planos de ações, né, eficazes, práticos também, para trazer aí essa boa estrutura emocional. Vai ser um espaço realmente dedicado às questões emocionais e o bem-estar de todos os colaboradores. Onde eles possam, né, parar, respirar através de diálogos de segurança, dinâmicas quinzenais também que a gente pode fazer com a equipe. E isso vai refletir, eu acredito, que de uma forma muito positiva. Ou seja, uma pessoa, ela não consegue se diferenciar muito da vida pessoal e profissional. É claro que a gente precisa se blindar das situações, mas quanto eu, por exemplo, Carol, não estou bem pessoalmente, pessoalmente? Quando eu não estou bem, na minha
vida pessoal, eu não consigo entregar também totalmente o que eu desejo na minha vida profissional. E aí isso entra também em vários outros fatores. A gente precisa pensar que saúde do corpo e da mente não podem estar desconectadas, porque saúde é uma só. Então nós vamos estimular esses colaboradores a praticar exercício físico, ter autoconhecimento, né? Isso agrega aí e gera muito valor, não só financeiro, mas também no clima organizacional da empresa. E, gente, até antes da NR1, a Carol que está aqui na Avance, né? A gente já aplicou alguns questionários, já fizemos algumas intervenções, né, Carol? Falo que a gente tem que ser exemplo de tudo isso, mas já tem um tempo muito bom que a gente vem se preparando, inclusive para poder estar atendendo essa norma, né? Tá levando isso para os nossos clientes também. E sabe o que eu fiz aqui? Que foi muito legal, né? De fazer um movimento com a equipe saudável. Então eu trouxe uma nutricionista, a Vitória, e a Vitória ela fez um acompanhamento nutricional com cada colaborador da Avance, com o intuito que a gente também fez um desafio interno através de um aplicativo, mas o nosso principal intuito é que as pessoas pudessem criar novos hábitos de se alimentar melhor, de cuidar da saúde, de fazer exercício físico. Por quê? Porque a gente entende que até movimentos como esse vão impactar diretamente na produtividade e na saúde da pessoa. Então, aqui eu tô falando de saúde física, esse movimento que eu trouxe. Mas dentro da saúde mental, a gente trouxe a questão dos questionários que foram aplicados, identificando como que estava a saúde psicológica dos colaboradores da Avance e as pessoas que precisam ter intervenções para a parte da psicoterapia clínica, né, foram indicadas também para que elas pudessem fazer isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que movimentos como esses que a gente já está trazendo aqui para dentro da Avance, podem ser levados também para a empresa de vocês. Tudo vai depender do diagnóstico inicial, não é isso, Carol? Sim. Nós realizamos aqui, né, o questionário de inventário psiquiátrico. Então, é realmente um rastreamento, não é um teste psicológico, é um questionário, onde a gente consegue ali analisar algumas características do colaborador. Então, pensando nos últimos 30 dias, como que você tem se sentido? E nisso a gente associa também a pesquisa de clima organizacional, para que a partir daí a gente possa atuar com assertividade na demanda de cada colaborador. E quando há necessidade, aí nós fazemos o encaminhamento para o processo de psicoterapia, porque apesar de eu atuar como psicóloga organizacional, eu vejo que não pode confundir os papéis, né? É claro que para outras questões é realmente necessário que seja feito aí um tratamento, um processo de psicoterapia com intervenções mais necessárias e severas. E, Carol, aquelas pessoas que querem falar, não, eu quero agora realmente seguir as regras da NR1, quais são ali os primeiros passos que essas pessoas vão ter que seguir? O primeiro passo é verificar o seu PGR. Então, a empresa tem PGR ou não? Se tem, a gente precisa entender se já foram avaliados os riscos psicossociais. Se não tem PGR, a gente precisa providenciar com urgência essa documentação, né? E a partir da avaliação desses riscos, junto com o técnico de segurança de trabalho, a gente faz uma elaboração do plano de ação de intervenção. E a partir daí que a gente cria o diálogo de segurança, o acolhimento, nós trabalhamos aí sobre temas específicos com a equipe, criamos também um canal de denúncia, um canal de acolhimento, isso é muito importante. Outro ponto também que eu considero muito importante são os guardiões da cultura, ou seja, nós treinamos uma pessoa para ela ficar pronta para receber os problemas da empresa, e isso tudo documentado também com um termo de sigilo, para que essa pessoa tenha esse treinamento para realmente receber esses problemas e saber atuar. É claro que o próximo passo é encaminhar para a liderança, para que sejam feitas aí as ações necessárias. Mas eu vejo que quando nós temos uma pessoa ali dentro da empresa que vivencia a mesma prática, o resultado é diferente. Literalmente, é totalmente diferente. Que bacana. Então, nesse primeiro momento, né, é identificar mesmo se ela tem ou não PGR. Isso. E aí também vai depender do ramo de atividade da empresa, da quantidade de colaboradores que cada empresa tem.
né? Então, ter ali o técnico de segurança do trabalho para poder fazer essa avaliação, fazer esse diagnóstico de risco da empresa, para poder identificar quais são os riscos que aquele ambiente está proporcionando para o colaborador. Isso. Que até antigamente era só parte mais técnicas, né? Era o que era poupável, né? Os riscos físicos, por exemplo, ergonômicos. Então, agora avalia também os riscos psicossociais. E aí, sim, a gente entra, né? Eu falo a gente aqui da Avance, tanto nessa parte de trazer essas intervenções de reforçar a cultura, quanto também nas intervenções da psicologia. Sim, existem fatores que influenciam a saúde mental, como, por exemplo, fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores sociais, que incluem aí o ambiente de trabalho, as relações interpessoais e os fatores ambientais também. Agora a gente vai trazer um olhar mais cuidadoso para esses fatores psicológicos. Bacana, excelente. E assim, a gente ouve muito falar do burnout, né? A pessoa tá com burnout, a pessoa tá com depressão também, que é outra coisa. E o burnout em si, ele é realmente trazido pelo ambiente, é isso mesmo, Carol? Isso. O burnout ele é uma síndrome reconhecida pela OMS como um fenômeno ocupacional relacionado ao estresse crônico no ambiente de trabalho. Cuidado, pessoas que estão estressadas, empresários que trabalham demais, tá? Que estão aí workaholic mesmo, trabalhando e não tem liberdade, não tem descanso, acha que é só fazer. Cuidado. É isso. E é esperado, né, que as pessoas que tenham mais contato com outras pessoas eles têm mais probabilidade de desenvolver o burnout. Então, nós pensamos com um estresse pontual relacionado ao ambiente de trabalho. E aí a gente sempre fala, né? Tem alguns casos que nós identificamos que podem ser sintomas aí de burnout. E as pessoas pensam, mas aqui no serviço ela não consegue desenvolver, não tem uma boa produtividade. Mas no final de semana, fora daqui, ela tá ótima. Tá na balada, tá bebendo, tá lá no barzinho. Aí chega segunda-feira na hora de trabalhar, tá passando mal. E realmente é isso, porque é relacionado ao ambiente de trabalho. E pode ocasionar diversos outros tipos de transtorno, como, por exemplo, a depressão. A depressão ele é uma tristeza profunda, a perda de prazer por todos os tipos de atividade, né? Diferente do burnout. O burnout a gente fala realmente relacionado ao ambiente de trabalho. Então, a gente pode pensar naquele colaborador que está se afastando, não está participando das reuniões, está tendo uma qualidade nas entregas, irritabilidade, apatia. Então, isso tudo são sintomas, afastamentos, né? Entrega de atestados com muita constância. Nesse ponto, é importante a gente falar sobre 2 fatores, né? Que é o absenteísmo, ou seja, a ausência do colaborador no ambiente de trabalho, ele realmente não vai. Então, é através de faltas justificadas ou não justificadas. E o presenteísmo, que é aquele caso dos colaboradores que estão ali somente de corpo, fisicamente, mas não tem entrega nenhuma, não tem foco, não tem produtividade. Eu acho que muitos aí, empresários, né, devem agora se conectar com isso. Gente, já parou? Pensa bem. Se você tem 10 colaboradores, imagina que você está com 5 colaboradores com essa síndrome do presenteísmo. Ele tá lá, só o corpo. Mas às vezes ele olha pro computador e fica. Aí você fala, será que o danado tá produzindo? Será que tá saindo alguma coisa ali? E às vezes não tá produzindo, não tá saindo nada, não tá tendo entrega. Ele tá com essa síndrome do presenteísmo. Ele tá ali só o corpo, realmente produzindo, não tá acontecendo nada. E pode ser que ele esteja levando aí com burnout também, né? Sim. Por isso que nós precisamos trabalhar com indicadores. Olha, quantos atestados esse colaborador me trouxe? É de diferentes áreas, porque talvez eles ficam até mesmo procurando, né, a causa. Realmente o presenteísmo é o caminho do adoecimento. E existem doenças psicossomáticas que são doenças físicas, reais, mas com origem emocional. E aí a gente pode ver, por exemplo, gastrite, né, enxaqueca,
sintomas como, por exemplo, queda de cabelo também. Então, nós precisamos estar atentos a isso e refletir também. Será que hoje, na minha empresa, eu causo pertencimento ou eu estou desenvolvendo burnout nos meus colaboradores? O ambiente, ele vai dizer muito sobre isso. Sim. E aí também vem uma preocupação, porque muitas vezes, até para a gente, né, refletir, olhar para nossa equipe, porque aí tá, beleza, eu tô com um colaborador que tá com gastrite. Não quer dizer que é a empresa que é responsável por isso. Eu tô com outro colaborador que ele também tem enxaqueca. Será que é a empresa? Será que não é a empresa? Porque aí, tipo, já basta os impostos, já basta a carga tributária, já basta o mercado, economia, e a gente ainda tem que, eu tenho que cuidar do meu colaborador, né? Então, eu tenho também que ter um limite ali, né, Carol? Até que ponto realmente é o ambiente, até que ponto é coisas da vida pessoal daquela pessoa. Sim. E aí é nesse momento que nós precisamos identificar profissionais que sejam qualificados realmente para atuar nessa demanda, né? Eu entendo que se existem riscos ali na minha empresa, eu não posso cegar os olhos para aquilo que está acontecendo. Mas precisa ter um equilíbrio também, né? Realmente, será que esses riscos estão sendo proporcionados aqui na empresa ou tem alguma demanda individual, pessoal do colaborador que ele não está conseguindo ter inteligência emocional para lidar com as situações? Nesse caso, eu trago aqui um caso de uma empresa nossa, aqui mesmo da Avance, né? Uma colaboradora estava com algumas dificuldades, a gestão ali, eles perceberam que tinha alguns sintomas emocionais, de performance também, e aí eles nos chamaram. Nós, como consultoras da empresa, eu como psicóloga também, tive esse momento de acolhimento, de escuta, apliquei o questionário também, e essa colaboradora me trouxe uma série de demandas que vão além também do ambiente de trabalho, né? E aí, nesse momento, nós fizemos um encaminhamento desse colaborador para o processo de psicoterapia. Ou seja, nós falamos que a empresa está resguardada também daquilo que está acontecendo. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento de algum assunto específico do meu colaborador, eu tenho responsabilidade também sobre ele. Mas é como eu vou me portar diante dessa situação. Aí eu falo que realmente nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Não vou fechar os olhos, mas também eu preciso ponderar em relação às minhas demandas, às minhas cobranças também para esse colaborador. Isso faz muita diferença, né? E até identificar, porque é o que eu trago de liderança. Muitas vezes, o problema de um colaborador chegar atrasado. Eu vou até contar essa história. Eu já acompanhei uma empresa que todos os dias o colaborador chegava 10 minutos atrasado. Falava, gente, não tem lógica. A gente já colocou regulamento interno, o colaborador continua chegando atrasado. O que está acontecendo que ele ainda está chegando atrasado, né? E aí eu fui entender, eu falei, qual é o horário que você sai de casa? O que acontece? Que todos os dias você chega 10 minutos atrasado. Então, isso está tendo impacto na equipe, né? As outras pessoas ficam instigadas, porque, por que cobra de mim e não cobra dele? Então, está tendo um impacto negativo na equipe. E eu gostaria de saber o motivo de você chegar atrasado esses 10 minutos. Aí ele falou, porque eu tenho que levar minhas filhas na escola primeiro, para depois eu chegar aqui, e aí minha esposa não dá tempo e tal. E aí, junto com ele, eu falei, vamos então fazer um plano de ação? Você se dispõe a se comprometer comigo de sair 10 minutos mais cedo de casa todos os dias para que dê tempo de você deixar suas filhas, deixar sua esposa e ainda vir para o trabalho e chegar aqui realmente no horário certo? Aí ele, mas porque é muito difícil e tal, porque até que faz isso, faz aquilo outro. Aí eu falei, mas a empresa também precisa de você no horário certo, precisa de você pontualmente aqui. E aí ele falou, não, vou tentar. Foi o primeiro dia, chegou 5 minutos mais cedo. Depois, no outro dia, já começou a chegar no horário certo. Ou seja, ele se reorganizou e faltou o quê? Um direcionamento de um líder para poder mostrar uma possibilidade. Uma possibilidade, gente, óbvia. Muito óbvia, que se ele chega todo dia 10 minutos atrasado, é ele sair 10 minutos mais cedo. Porém,
às vezes a pessoa tá tão cega na rotina dela que ela tá achando que aquilo ali é normal, porque ninguém tá direcionando, ninguém tá posicionando. E aí é o que eu falo, o óbvio, ele precisa ser dito, né? Às vezes é algo que é óbvio para mim, não quer dizer que seja óbvio para você. E às vezes eu tenho uma percepção, uma visão de mundo que esse simples detalhe vai fazer a diferença no resultado do todo, que tá impactando de forma negativa na equipe, na produtividade, no resultado. E uma conversa de 5 minutos que eu direciono esse colaborador, eu faço com que ele possa mudar, sair 10 minutos mais cedo de casa e ter um impacto positivo no todo na empresa. Então aí que tá a importância da gente direcionar aquela pessoa, trazer uma nova percepção para ela, uma nova visão para ela, e que muitas vezes isso é papel do líder. Aquele feedback, aquela rotina de feedback. Só que dentro das empresas, muitos líderes querem também terceirizar esse papel. E aí são os feedbacks construtivos, né? Eu vou entender o contexto da entrega, o que está acontecendo por trás daquilo ali com o meu colaborador. É diferente de eu chegar, culpar, cobrar de forma errada, né? E aí eu trago a diferença entre chefe e líder, né? O chefe, ele cobra com agressividade, com autoridade, ele centraliza as atividades somente nele, né? Ele tem subordinados. Agora o líder não, ele orienta, ele escuta, ele tem uma equipe, ele dá autonomia para que outras pessoas possam agir também. É totalmente diferente esse posicionamento de chefe, líder. E muitas vezes a gente vê dentro das empresas chefes achando que estão liderando e que estão arrasando, só que não estão, literalmente. Até para manter a saúde mental dentro da empresa, o chefe ele não consegue manter. Toda empresa que você chega, que você vê que a equipe está muito abalada, eu já logo penso, aqui tem um chefe, aqui não tem um líder. Porque o líder de verdade, eu falo líder estratégico, líder inovador, ele entende e ele sabe fazer gestão de pessoas. Até porque, por mais que a gente tenha inteligência artificial, que é um meio de otimizar, maravilhoso, a gente precisa de pessoas. Uma coisa é só inteligência artificial, outra coisa é inteligência artificial com pessoas, né? Aqui sim eu potencializo. Né? A humanização. Só que eu entendo também que para as lideranças é difícil. É um caminho solitário, né? Na maioria das vezes. A gente vê isso na nossa vivência aqui na prática também. Às vezes quer até fazer, mas não sabe nem o caminho, nem como fazer. E aí acaba querendo terceirizar realmente as responsabilidades. Mas é mostrar esse caminho, é mostrar o processo de autoconhecimento. Os líderes, eles precisam também fazer terapia, ter mentores, para que esse processo ele fica mais fácil, né? Facilita e traga mais leveza, e separar também as demandas pessoais e profissionais, entender que excesso não é alta competência. Não é porque eu estou trabalhando muito também que eu estou conseguindo entregar tudo e me performar muito bem. Mas a partir do momento que eu entrego funções para outras pessoas, que é parte da minha equipe, tira realmente uma carga muito grande, né? É aquilo que a gente sempre fala, se a sua empresa depende de você para tudo, alguma coisa está errado. E aí, para onde que a gente vai olhar em relação a isso? E quando nós falamos em ações preventivas, ações interventivas, eu não falo, Adriele, só de fazer uma ação no janeiro branco, no setembro amarelo. Não, isso aí já se tornou muito comum, na verdade, né? E realmente as outras coisas acontecem em todos os outros meses. A gente precisa trabalhar com constância. E isso é implantar uma cultura organizacional muito forte. E a partir do momento que eu implanto essa cultura, eu preciso ter constância para que ela seja seguida. Não adianta nada a gente vir trazer valores, missão, que não é aceito, os pontos inegociáveis, se a partir de um mês eu não vou dar valor naquilo que foi construído, né? As pessoas gostam de regras e a gente precisa proporcionar também isso dentro de um ambiente de trabalho. Com certeza. É o que eu falo, não adianta nada eu ter missão, visão, valores lá na parede da empresa se a empresa não vive aquilo ali, né? A cultura, ela precisa ser vivida. Tem decisões difíceis que têm que ser tomadas e elas são tomadas conforme a identidade dessa empresa, a identidade dessa PJ. E muitas vezes,
muitas vezes vai lá, implanta uma cultura e ela não é vivida. Isso vai trazer um resultado? Não vai trazer um resultado, não vai chegar naquilo que a empresa almeja. Porque ali nós estamos lidando com diferentes tipos de pessoas, né? Então, essas pessoas, ao iniciarem ali na empresa, elas precisam estar cientes que vão cumprir regras. E que ali não é uma creche de adulto, não é uma ONG. Não é a casa da mãe Joana. Realmente é uma empresa. Carol, e a gente viu aí que foi prorrogada essa obrigatoriedade da NR1. Sim. Começa a valer a partir de 26 de maio de 2026, porém esse um ano é um tempo que a gente precisa trabalhar de forma muito assertiva, com bastante cuidado na implantação dessa cultura, né? No treinamento de liderança também, para que quando comece a valer, a gente já esteja prontos para atuar com leveza. Esse começa a valer é quando você pode ser fiscalizado e multado. Agora pensa comigo, se você não se organiza antes, porque mudar uma cultura não é do dia para a noite, não é fácil. Então eu vejo assim que nós empresários nós precisamos começar o quanto antes, movimentando o nosso negócio, trazendo ações, trazendo intervenções, cuidando do clima. Porque se chegar lá em maio do ano que vem, se o seu colaborador estiver doente e já trouxer um atestado ou 2 atestados, isso já vai ser motivo de multa, por exemplo, né? Sim. E é muito interessante que a gente atuando nessa forma muito preventiva, interventiva nas empresas, a gente consegue fazer um mapa de calor. Ou seja, quais são os setores que hoje apresentam mais atestados? Por quê? Quando um setor só apresenta atestado, eu sinto um risco ainda maior, porque são várias pessoas em comum ali naquele mesmo setor, né? Do que um atestado em cada setor, por exemplo. Nossa, bacana, muito bacana isso. E importante a gente já identificar tudo isso. Sim. E não é porque eu trabalho com vendas na minha empresa, que eu tenho metas, que eu tenho um risco ali. A gente trabalha com metas que são previsíveis e que são atingíveis. Então, a partir do momento que eu dou uma meta que o meu colaborador ele consegue atingir, porque essa meta foi criada através de um plano de engajamento que nós fazemos para a empresa de acordo com a demanda, né? Com as vendas, com a análise ali muito cuidadosa também. Então, a gente não vai entregar, por exemplo, uma meta para todos os vendedores. Não, é de forma particular, individual. E a partir do momento que a gente atua dessa forma, nós ficamos ali, de uma certa forma, resguardados dos riscos. Com certeza. Até vieram me perguntar, falando lá na minha caixinha, no Instagram, Adriele, agora eu não vou mais poder colocar meta pro meu time. Eu falei, pelo amor de Deus, claro que vai precisa. A gente precisa ter indicador, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, quanto que a gente quer vender. A questão é como colocar essa meta. Não é uma meta aleatória, uma meta inatingível, mas sim ter a consciência de qual é a meta a ser realizada e dar estratégias, que eu falo que é onde os líderes, os empresários mais erram quando eles estipulam uma meta. Porque quando você estipula uma meta, não é você só soltar o número, mas você dar o caminho para o colaborador percorrer para que ele possa atingir aquela meta. E tem que ser uma meta realizável. Não adianta eu ir lá colocar algo fora do real, fora do comum, não. E por isso que eu vejo a importância de nós, enquanto consultores, ter essa consciência na hora de estipular isso também. E também para os empresários, para os líderes e tudo mais. E não só estabelecer a meta, como também reconhecer os colaboradores, né? Porque o reconhecimento ele faz parte das necessidades do ser humano. Então, hoje, eu percebo que as pessoas estão em busca de trabalhar em lugares a qual elas se sentem acolhidas, pertencentes. Aí entra muito no salário emocional, que vai além da remuneração que é paga, né, pelas atividades exercidas, mas a pessoa realmente se sentir bem, confortável e querer continuar naquele lugar. E a gente pode fazer uma análise também pelo índice de rotatividade. Uma empresa que troca de muitos colaboradores ao mesmo tempo é sinal que algo não está certo. E aí, como nós vamos agir diante disso? Quais vão ser as intervenções, né, que
que nós iremos fazer. Bacana. E isso tudo muito personalizado de acordo com cada empresa, né? Não é uma receita de bolo, né, Gabriele, que a gente sempre fala. Cada empresa vai precisar atuar de uma forma e hoje nós encontramos prontas para entregar resultados extraordinários. Com certeza. Já tem um bom tempo que nós aqui da Avance estamos preparando para isso, já atuando, estamos com clientes que estão fazendo já de forma documentada todos os processos psicossociais para poder estar atendendo às exigências da NR1, de forma a precaver, a ter essa empresa saudável mentalmente e com toda certeza também tendo a produtividade esperada pelos empresários, né? E lembrando sempre que a gente não trabalha no achismo, nós temos uma metodologia que foi desenvolvida para atuar realmente da forma com que esteja assertiva e que traga bons resultados. Com certeza. Então, se você aí já quer começar a entrar dentro do padrão, da norma, a cuidar da sua empresa, a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, a Avance juntamente com os seus parceiros técnicos de segurança do trabalho, porque eles são fundamentais ali também no início das avaliações, para poder identificar todos os riscos. Nós estamos preparados para poder atender, né, Carol? Com certeza. E olha, só para trazer mais um gancho aqui, eu gostaria que vocês refletissem sobre um ponto que a Carol trouxe: salário emocional. Será que a sua equipe, será que o seu time, ele tem um salário emocional? Ou apenas só aquele salário financeiro do quinto dia útil? Sim, sim. E o nosso corpo fala bastante, né? A gente consegue analisar também a disposição que o colaborador ele vem para a empresa, a entrega dele também. E eu atuando no processo de recrutamento e seleção, eu vejo o quanto isso influencia também. Nós precisamos ter um processo totalmente estruturado, qualificado, para entregar às empresas bons colaboradores. E até esse ponto é bem importante do recrutamento, porque na hora da contratação é um divisor de águas para o empresário, não é mesmo, Carol? Sim. E se a gente coloca uma pessoa doente dentro da empresa? Pois é. Realmente, a gente já inclui essa pessoa com vários riscos, né? Vários problemas emocionais também. Inclusive, lembrei agora de uma situação que eu vivenciei. Um rapaz, ele veio fazer entrevista já indicado pela empresa. A empresa falou, cara, já tinha contratado o nosso serviço de recrutamento e seleção. Carol, eu conheço essa pessoa, ela tem um perfil muito bom, só quero que você dê uma analisada aí, né, daquele jeito, pra gente já colocar ele para começar aqui na empresa na próxima semana. Eu falei, ok, vamos ver, né? Chamei esse rapaz, fiz a entrevista com ele. Durante a entrevista, Adriele, ele estava passando por situações pessoais, né, que não cabem aqui a ser citadas, mas que ele até chorou na entrevista, então realmente foi um momento mais de acolhimento do que de análise. Nesse momento eu entendi que ele pode ser uma ótima pessoa, ele pode ser amigo dos líderes, dos gestores, né, de toda a equipe ali, mas não é o ideal para a empresa no momento. Até ele não estava apto, né? Não estava apto. Até porque a gente precisa incluir pessoas para que elas se sintam bem na empresa. E será que a minha empresa também estaria preparada para receber esse colaborador que hoje demandaria muita atenção, muito acolhimento? E assim, esse é um ponto muito legal, né, Carol? Porque muitas vezes, é uma indicação, é uma pessoa querida, eu vou colocar dentro da minha empresa. Se você tá ali construindo a cultura da sua empresa, cuidando da sua equipe, cuidando do clima para poder manter tudo saudável, a hora que eu vou trazer um novo colaborador, ele também tem que estar no mesmo nível. Ou no caso desse, ele não estava, realmente ele não estava apto para poder viver aquele ambiente empresarial naquele momento. Então, se eu trago ele e eu não tenho essa consciência, não tenho um profissional para poder fazer essa verificação na hora da contratação, eu poderia estar perdendo todo aquele trabalho de construção, de cultura, de manter clima saudável, colocando uma pessoa doente naquele ambiente. Com certeza.
E assim, Adriele, então essa pessoa tá doente, ela não pode ir para o mercado de trabalho? Não quer dizer isso, né? Não. Porque é claro que todo mundo tem que ter oportunidade, é claro que se a pessoa, muitas vezes, ela tá numa depressão, ela tá em crise, ela também precisa estar trabalhando, precisa ocupar a cabeça dela, mas tudo vai depender do nível que Com isso certeza. tá, da exigência que a empresa vai ter dela, porque se eu coloco uma pessoa doente em um ambiente que vai exigir dela, aí que vai piorar a situação, porque ela não vai conseguir entregar. Sim, e aí hoje a gente precisa ressaltar isso, que de acordo com a OMS, o Brasil ele lidera o ranking de adoecimento mental. Então é o país mais ansioso e o quinto mais depressivo, né? Socorro, Deus! Então, realmente, essa questão é parar e refletir. Em próximas oportunidades, seria necessário talvez fazer uma nova entrevista, uma reavaliação? Sim, com certeza, né? Mas no momento não é estratégico e não é apto realmente para atuar ali no ambiente organizacional. Olha só, que interessante, né? Carol, muito bom, muito produtivo, muita informação. Eu espero que vocês tenham anotado várias coisas aí, inclusive para vocês mudarem no ambiente de vocês, no negócio de vocês, porque, gente, é necessário, né? Nós, empresários, nós temos responsabilidades e nós temos que cuidar, sim, da nossa empresa, do nosso clima, da saúde mental, primeiramente nossa, enquanto líder, enquanto dono, enquanto empresário e depois da nossa equipe. Até porque se eu também não estou bem, como que eu vou conseguir contribuir na jornada do meu time? Aí eu não vou conseguir também, tá? Sim. E Carol, para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual sugestão, qual caminho você sugere aí para os empresários que estão nos assistindo no YouTube, que estão nos ouvindo no Spotify? Seria realmente nos procurar, né? Procurar aqui avanços, nossos serviços. Nós garantimos aí que estamos realmente trabalhando com uma forma especializada para atender toda essa demanda, para resguardar a empresa, resguardar também os seus colaboradores e trazer um ambiente que seja realmente saudável, sustentável e muito produtivo. Olha só que bacana, viu? Então procure profissionais qualificados para acompanhar o seu negócio e potencializá-lo. E nós da Avança estamos prontos para isso já há um bom tempo e já executando essa metodologia para que a gente possa te acompanhar nessa jornada que a gente sabe que ela é extremamente desafiadora. E eu gostaria de agradecer a Carol, né, por esse momento, por esse bate-papo, por toda essa entrega. Tenho certeza que contribuiu muito, viu, Carol? Você é realmente uma profissional exemplar. Sou suspeita para falar. Fico feliz de saber. Muito obrigada pelo convite. Que nós conseguimos aí atingir cada vez mais empresários, né, para facilitar toda essa trajetória e crescimento também da empresa. Que bacana. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E não deixem de se inscrever aqui no canal da Avance, do Avance Podcast. Clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e também vão lá seguir as páginas dos nossos patrocinadores, Cowboys Stores, GR Mix, Light Clean e Faro Animal. Não deixem de seguir e acompanhar essas empresas que fazem total diferença aí em Itumbiara e região. Muito obrigada, aqui Adriele Ferreira com vocês e até o próximo episódio.